Ácidos nucleicos. Quem são? Por onde andam? Qual o aspecto deles? E o que eles fazem? Vamos descobrir? Então vamos começar a responder aquelas nossas questões. Quem são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são moléculas orgânicas responsáveis por comandar e coordenar todas as funções das células. Lembrando que nós temos dois tipos de células, né? As células eucarióticas e as células procarióticas. Primeiro vamos colocar aqui as células eucarióticas. Que são aquelas células que eu tenho lá um material genético envolvido por uma membrana nuclear, também conhecida como carioteca. Já as células procarióticas não vão ter essa membrana. Opa, esqueci do acento. Nas eucarióticas, eu tenho como, por exemplo, aí as nossas células. E nas procarióticas, nós temos as bactérias. As procarióticas não têm essa membrana, né, nuclear, não tem essa carioteca, né? E então, meu material genético, meus ácidos nucleicos, eles vão estar dispersos no citoplasma. Ah, nem parece um P, parece um dele, né? Citoplasma. Já nas células eucarióticas, os ácidos nucleicos são encontrados no núcleo e também no citoplasma. Existem também, hoje, até alguns pesquisadores afirmam que podem ser considerados seres vivos, uma estruturinha chamada vírus. Tem gente que ainda não concorda em chamá-los de seres vivos, mas isso é assunto para uma outra aula, tá? Esses vírus também apresentam ácidos nucleicos. Eles vão apresentar DNA ou, ouviram bem? Ou RNA. E estão envolvidos por uma cápsula de proteínas, chamada capsídeo proteico. Então, a gente já sabe quem são esses ácidos nucleicos e por onde eles estão andando. E agora, qual seria a estrutura, o aspecto desses nossos ácidos nucleicos? Vamos pensar que o DNA, ele é conhecido por ele é chamado, né, de dupla hélice. Seria isso aqui. Ai, era para ficar enrolado, tá? Não ficou muito bom isso, não. Vou tentar fazer um melhorzinho. Vou fazer aqui do ladinho da palavra. DNA, todo torcidinho. E o RNA é uma fita simples. DNA, ácido desoxirribonucleico. Este carinha é responsável pelas características dos nossos organismos. Já o RNA, ácido ribonucleico, vai ser responsável pela produção ou síntese de proteína. O aspecto desses indivíduos aí, desses ácidos nucleicos, eles vão ser formados por um fosfato, é letra P, porque P é fósforo, lembra da tabelinha periódica? Lá da aula de química. Também vai apresentar um açúcar, e aí temos diferenças, hein? Esse açúcar é uma pentose, significa que ele é uma substância com 5 carbonos. Esse meu açúcar no DNA é a desoxirribose e no RNA é a ribose. Então, tá aí uma diferença. Também vai ter aí as bases nitrogenadas. E nós temos dois tipos, as púricas e as pirimidinas, ou pirimídicas.
As púricas são adenina e guanina. As pirimidinas é um I, tá? Normal, não tem acento ali não. As pirimidinas ou pirimídicas são citosina, timina, que é específica do DNA, e a uracila, que é específica do RNA. Como eu mostrei aqui em cima, o DNA ele tem duas fitinhas enroladas, né? Então, é o seguinte, aqui eu tenho uma imagem de um DNA, de um pedacinho de DNA. E as minhas bases nitrogenadas, elas se pareiam da seguinte maneira. De um lado eu tenho uma púrica, do outro eu tenho que ter uma pirimidina. Se eu tiver uma pirimidina de um lado, do outro eu tenho que ter uma púrica. Então, vamos colocar uma sequência aqui. Timina, guanina, copiei dali, adenina, ficou certo, e citosina. Se eu tiver essa sequência de um lado do meu DNA, do outro, a fita complementar vai apresentar, se eu tenho timina de um lado, adenina do outro. Tem aqui as ligações de hidrogênio entre essas minhas bases nitrogenadas. Aqui, ó, tem ligações de hidrogênio entre elas. Se de um lado eu tiver a guanina, do outro eu tenho a citosina. Adenina, timina, citosina, do outro lado a guanina e as ligações entre elas. Tá vendo que eu formei degraus? Então, eu tenho aqui o corrimão, aonde eu vou encontrar a minha pentose, tá ali em cima, e o meu fosfato, a minha pentose, que é o açúcar, e o fosfato, ele nem tá aparecendo, agora apareceu. Isso tá lá no meu corrimão. E o degrau vai ser a base nitrogenada. Todas as bases nitrogenadas seriam esses degrauzinhos aí. Já o RNA é uma fita simples. Olha o esqueminha que eu fiz lá em cima. RNA, eu fiz uma cobrinha ali, né? O RNA, então, é uma fita simples, onde eu vou ter adenina, eu não tenho timina, eu vou ter uracila, eu vou ter a guanina e eu vou ter citosina. E pode repetir, tá, gente? Porque nós temos uma variedade imensa de posições dessas nossas bases nitrogenadas. Mas, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os ácidos nucleicos, falando um pouco da história desses ácidos. Senta que lá vem a história. Seguinte, eu coloquei aqui para vocês a sequência cronológica e a fotinho de cada pesquisador que eu estou falando nessa sequência. Vamos começar aqui pelo primeiríssimo, Johann Friedrich Miescher. Em 1869, esse pesquisador, o Miescher, ele descobriu a presença em células de um ácido que continha fósforo e nitrogênio. Só que ele não deu o nome de DNA aí, não. Ele deu um outro nome, chamou de nucleína. Mania de fazer um risco, gente. Nucleína, não tem acento nenhum. Oh, que coisa! Nucleína. Depois de um tempo, olha lá, Phoebus Levin, ele descobriu nessa substância, trabalhando com a substância que o Miescher tinha descoberto, né? Ele descobriu a presença das bases nitrogenadas e confirmou esse grupo fosfato. Achou o fósforo. Então, ele descobriu isso também. Mais tarde, terceiro aqui, em 1928, Frederick Griff estudou o DNA e relacionou esse DNA como um material hereditário. Então, ele viu que este DNA era passado
para os descendentes. Mais tarde, em 1951, finalmente uma mulher, a nossa queridíssima Rosalind Franklin, nos estudos que ela estava analisando, ela percebeu que o DNA tinha uma estrutura helicoidal. O que seria isso? Formato de hélices. O meu DNA era assim, ó. Olha aqui no desenho aqui de baixo. Todo retorcidinho. Foi ela que visualizou isso. Depois de um ano, já em 1952, finalmente, esses moços aqui, ó. O Francis Crick. Francis Crick já é falecido também, tá? James Watson está vivo ainda. E Maurice Wilkins também já é falecido. O único vivo aqui é o James Watson, tá? Esses 3 pesquisadores, eles desenvolveram a estrutura tridimensional do DNA. Em alguns livros, atribuem a descoberta do DNA ao Francis Crick e ao James Watson, mas falam-se mais da estrutura em si, do aspecto tridimensional dessa estrutura. Mas vamos lembrar que isso começou bem antes desse desenvolvimento aí dessa maquete. Falando em maquete, que saudade da aula presencial agora, hein? A gente podia montar uma maquete de DNA. Vamos para o próximo slide. Para que uma célula consiga se dividir, é necessário que ela duplique o seu DNA. Então, vamos ver a duplicação ou replicação do DNA. Entra em ação, meus queridos, uma enzima chamada helicase. Helicase. E essa enzima, ela vem quebrando as ligações de hidrogênio. Vou fazer um esqueminha aqui para vocês. Então, eu tenho um nucleotídeo de um lado, com uma base nitrogenada, e do outro lado da minha fita tem outro nucleotídeo. Então, aqui seria o corrimão da minha escadinha, eu teria o meu fosfato e o meu açúcar e o degrau, a base nitrogenada. Do outro lado, eu tenho a base nitrogenada, o açúcar e o fosfato, que seriam os corrimões. Corrimãos. Tá doida? Entre as bases nitrogenadas, eu teria aquelas famosas ligações de hidrogênio. Em alguns livros, vocês podem ver a palavra pontes de hidrogênio, mas a gente usa o termo ligações, tá? Esse é o mais usado hoje em dia. Essas ligações, elas são rompidas, são quebradas por essa enzima chamada helicase. Então, ela quebra as ligações, permitindo assim que essas fitas se afastem um pouco. E entra em ação uma outra enzima chamada DNA polimerase. Essa DNA polimerase, ela faz o seguinte: ela permite que novos nucleotídeos sejam adicionados a essa nova cadeia que está sendo formada. Então, aqui, ó, desse lado, vai chegar, um novo nucleotídeo que está lá passeando no nucleoplasma. Ele vai chegar ali. Aqui a base, não deu para fazer um B direito ali não, nitrogenado, e aqui é o fosfato. Então, ele chega e vai se ligar. Olha o que está acontecendo nesse esquema aqui. É isso, ó. Esses novos nucleotídeos, eles estão chegando e grudando, e fazendo a ligação no nucleotídeo que pertence à minha outra fita. E assim ele vai se ligando. Olha aqui o outro que vai chegar, vai se ligar aqui.
na fita original. Outro aqui vai se ligar a um outro nucleotídeo da minha fita original. E é isso que vai acontecendo. Por conta disso, e assim, ó, tá vendo que eu formei uma nova fita aqui, ó? A fita original, deixa eu pegar outra cor, tá aqui. Essa é a fita original. E do ladinho, eu tô tendo aí a formação de uma nova fita. Olha do lado, uma nova fita aqui, com base na fita molde, na fita original. E por conta disso, eu chamo a replicação ou duplicação do DNA de semiconservativa. Opa, quase. Tô doida hoje. Conservativa. Por quê? Porque metade da molécula original, como vocês estão vendo aqui, ó, metade da molécula original, ela se conserva íntegra em cada uma das novas fitas. É isso que aconteceu. Por isso, eu digo que a duplicação ou replicação do DNA é semiconservativa. Então, agora rapidinho, hein? Para que ocorra, então, a duplicação do material genético, a duplicação do DNA, entra em ação duas enzimas. A primeira é a helicase, que vem rompendo aquelas ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, e entra também em ação a DNA polimerase, para que haja uma ligação nova de novos nucleotídeos naquele pedacinho da fita molde. Então, tá entrando ali os novos nucleotídeos. Ah, dos dois lados, tá, gente? Isso eu não coloquei aqui, nem sei se vai ter espaço. Mas, ó, chega aqui também, tá chegando. Ficou horrível. Mas acredite em mim, tá? Não vou desenhar não, porque tá ficando muito feio. Chega do lado de cá também, como a gente pode ver nesse nosso esqueminha aqui, né? Tá chegando dos dois lados. Então, eu tenho um lado da fita original e o outro lado a fita que está sendo formada, que é a fita nova. Por isso, eu chamo a duplicação do DNA de semiconservativa, porque metade da molécula se mantém original, né? E a outra metade é uma fita nova. E é isso. A primeira parte acaba por aqui. Mas não esquece de continuar assistindo a parte 2 desse vídeo, tá? Beijinho e até mais!